Olá, empresários! Bem-vindos ao VSH Cash. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber sobre o mercado de M&A. Eu sou Lovaine, executiva de M&A da VSH Partners. Hoje estou acompanhada do nosso diretor de M&A, Mário Cardoso. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso podcast sobre o tema da importância do foco no seu negócio, mesmo em processos de M&A. Vamos lá? Por isso a importância dele manter o foco, né, no negócio, de manter a performance, porque o investidor... E aí o empresário tem que se colocar na cadeira do investidor e se conscientizar de que ele, empresário, será que teria interesse em investir, né, o seu recurso em uma empresa que não apresentasse perspectiva de crescimento e que não mantivesse taxas boas de rentabilidade, né? Esse é o primeiro ponto. Se colocar, né, nesse aspecto do outro lado, né? Isso vai ser um principal ponto, assim, para você ter um processo de M&A bem sucedido, né? Se colocar do outro lado, entender quais são as expectativas do outro lado, para que no teu dia a dia você implemente passos que vão concretizar. E o crescimento e rentabilidade, a gente sabe que não é só isso, né? Exatamente. Mas é fundamental, né? E nós temos de trazer dois pontos. Tem outros, não quer dizer que por trazermos o crescimento e a rentabilidade que os outros não sejam válidos ou tão ou mais importantes do que ele. Mas tem sempre esse ponto quando o investidor olha, ele vê, capacidade de crescimento, não é? E o retorno do capital investido que vem através da rentabilidade da operação. Portanto, estes dois, claro, depois vai esmiuçando ali os pontos. Mas a questão do crescimento, eu estava aqui lembrando a positivo e a negativo, não é? Porque o histórico disse um crescimento de 15% a 20% e ele naquele 2, 3 meses a subir, agora tem um crescimento de 50%. O investidor vai olhar e vai dizer assim, tem variáveis aqui que não se estão a dominar ou que não estão na mesa, porque não é normal, em situações normais não é comum ter um crescimento de 50% assim de um momento para o outro, a não ser, claro, condições externas, anómalas, mas também ter a positivo ou ter a negativo muito fora do padrão, aí também levanta algumas suspeitas. Em questão da rentabilidade, que há alguns casos também que existe, que é durante o processo de M&A, já numa due diligence, começar a colocar todas as contas a pagar lá, baixando a rentabilidade ou contratando pessoal ou demitindo pessoal e vai afetar a rentabilidade. Ou seja, no processo de M&A tem que estar em velocidade de cruzeiro, tá? Tem que estar ali estável, fazer aquilo que sabem fazer e não alterar rumo, não fazer manobras, não fazer essas coisas todas, que é uma das principais pontos. E isso vai alencar noutro ponto que é a governança, não é? Sim, sim. Que também a gente já falou um pouquinho aqui, né, a respeito, né, de conseguir, assim, trazer, né, aquela segurança para o mercado, de que a empresa ela já tem, né, isso de uma forma estabelecida, isso vai atrair atenção, né, porque isso reflete naturalmente numa operação que roda sem uma ou outra figura essencial, né, isso demonstra que a empresa se consolidou de tal forma que é claro que o empresário certamente vai ter todos os méritos dele em relação a onde a empresa está, né? Mas chega um ponto que ela precisa tracionar independentemente de uma ou outra figura, né? Então, e a gente sabe que hoje, pelas melhores práticas de mercado, o investidor não vai olhar só para o resultado financeiro, né? Ele vai olhar para a estrutura interna também, né?
Não sei qual a tua opinião sobre isso, mas eu acho que é fundamental. Nós tivemos há pouco tempo até uma transação que ocorreu isso. Um dos pressupostos do contrato de compra e venda era a governança. Eles modernizarem, melhorarem. Claro que a governança é sempre uma melhoria contínua. Tipo, não dá para fazer a aquisição da governança e depois nunca mais olhar para ela. É uma construção, e a governança também tem muito a ver com as reais necessidades da empresa. Também as pessoas que não pensem que dá para chegar lá e tipo um carimbo, não é? Não, tem governança, exatamente a mesma em todas as empresas. Cada uma é diferente, mas nós já tivemos numa operação em que uma das condições da compra e venda e também do earn-out estava ancado na governança, e essa governança, essa gestão competente, essa olhar para os processos, melhorar, ter essas questões de todos os meses vamos nos sentar, todos os meses ou com uma periodicidade, vamos nos sentar, vamos fazer análise crítica, vamos fazer uma análise crítica da direção do negócio, vamos ver pontos fortes, pontos fracos da organização, novos negócios, como é que estão os processos, muito mais do que a receita, custos, despesas, rentabilidades. Não, vamos olhar para o futuro. E na governança cada vez tem mais, e é uma coisa que deixa os ativos sempre mais valiosos, que é ter a governança implementada. Ok, isso é a condição melhor que nós podemos ter, mas se tiver essa abertura, se o investidor sentir, aqui bem prático, a empresa vale 50 milhões, com governança, sem governança vale 40, não, vale 50 milhões, se tiver a governança e se ela não for, se for ineficaz, então o investidor vai saber que ela não está a fazer o objetivo dela. Se não tiver governança, mas nos primeiros contactos com o empresário ou com os sócios, eles terem total abertura de construir essa governança, ela vai ter efetivamente até às vezes um valor superior a como uma empresa com governança ineficaz. E a governança que não está só no papel. Exatamente. Ou em nomes, né? Exatamente. Ou conselhos. Ou conselhos, porque a gente também já atendeu um empresário ali que parecia que tinha um modelo ideal já de governança para um processo de M&A. E aí, durante o diálogo, a gente entendeu que o foco, por exemplo, tinha que ser lá numa reestruturação da matriz de custo, de despesa. E ele tinha num conselho uma pessoa lá que ele nos apresentou como se fosse assim, né, um grande nome, mas que era de uma área comercial, por exemplo. Quando o problema dele não era comercial, né? E que não trazia... não aportava na organização aquilo que ela realmente necessitava. Exato, exatamente. Né? São dos pontos que vimos ali. Desvirtua, né, o foco, né, do que realmente são as carências. E por isso que tem que ter também essa flexibilidade, né, nesse processo e essa revisão, né, do processo de governança da empresa no geral. Porque a cada momento pode ser que você tenha, né, uma necessidade diferente do momento anterior, né? E esse é um ponto, assim, que é importante, né? De se entender também que isso a gente sabe que tem gera, né, um certo custo, despesas, né? Não é um investimento, né? Não vou dizer custo e despesa, mas é um investimento que se faz, que é pesado, mas é que ele tem que ser vinculado a um resultado, né? Se ele não trouxer resultado efetivo e concreto... Aí torna-se um custo e despesa. Aí torna-se... Uma coisa que é também aqui, que são os conselheiros, que nós já vimos em alguns casos. Eu tenho um conselheiro. Só deixando aqui bem claro, coisas que acontecem, que vão ocorrer. Nós vamos trazendo aqui aspectos que são a melhoria para nós, para as operações, para o investidor, para os empresários. Não expondo ninguém. A questão não é expor, a questão são as lições aprendidas. Há sempre de coisas boas ou coisas más, nós temos que trazer essas lições aprendidas e lá na frente, e é por isso que nós temos essa tradição e sempre
falamos ao empresário não os achismos, mas o que já ocorreu e para não ter esse erro repetidamente, que são os conselheiros. Não é? Não, contratei um conselheiro que ele teve nesta empresa, na outra, não sei o que assim, mas isso é realmente a sua necessidade, eventualmente dessa área, que era aquilo que estavas falando. Ou então a pensar, não, mas o conselheiro ele falou imensas coisas, sim, mas ele vincula ao que falou, ou só está a dar opinião, mas executivamente isso consegue ser realizado, ele consegue estar lá, porque uma coisa é uma pessoa ter num conselho um conselheiro que é externo da organização e que ele dá opiniões que fazem total sentido no mercado, mas naquela realidade só traz mais ansiedade. Sim, tem que ser um conselheiro que realmente faça uma imersão no negócio e no mercado. Exatamente. Né? Porque você ter um conselheiro que tem um currículo maravilhoso, invejável, né? Mas que não sabe das tuas dores, né? Não consegue enxergar as tuas dores. E o conselheiro, principalmente o externo, ele deveria ter esse objetivo de ser um olhar diferente, né, para uma operação. Ele não vai entregar resultado, né? Ele vai se manter na instituição, mas ele não vai agregar valor, né? Que é um dos objetivos, assim. E isso é uma coisa que a gente vê, assim, com bastante frequência, né? Essa dificuldade de se enxergar também quem você tem que ter do teu lado ali, né? Porque a caminhada ela tem que ser feita. Só a única opção é ali escolher a pessoa certa. Voltando à caminhada e à pessoa certa, nós entramos na mitigação dos riscos. Sim. Que é um aspecto fundamental. Ter saber analisar quais os riscos do negócio, ter planos, ações com eficácia, esse é o cenário fantástico. Mas nós sabemos que na prática não é isso que ocorre e está tudo certo, porque ter um negócio é estar no risco, ser empresário é estar no risco, isso está bem consciente e está no DNA dos empresários, não é que eles têm esse perfil glorioso de empreender no Brasil, que é uma coisa que tem toda a glória do mundo. A questão é a mitigação, analisar o risco e saber como determinadas ações para mitigar aquele risco. Outro dos aspectos é não entender o risco. Há aquelas coisas que nós fugimos sempre quando dizem não, mas não tem risco absolutamente nenhum. Aí é cenário que tem 100% de risco, porque efetivamente não sabe nem o que é que tem. Sim. Mas diz-me. É questão de você, o empresário ter consciência que ele precisa ter um trabalho de mapear, né? De tentar mapear, pelo menos, os riscos mais, assim, e aí conforme o grau de exposição dele, né? Aquele que ele se expõe mais e aquele que ele se expõe menos, e fazendo uma balança, né, ali das vantagens e das desvantagens, né? A gente sabe que a questão de risco é um ponto sensível, claro, porque se você tem, como a gente teve recentemente a pandemia, né, que era algo assim totalmente inesperado, se às vezes você se depara com um cenário de guerra que você não imagina que vai acontecer, que encarece uma matéria-prima que é essencial ali para a tua atividade. É claro que a gente não está falando aqui que você tem que ter previsibilidade de 100% dos riscos, mas quanto mais assertivo você for no teu mapeamento, nos prós e nos contras, e também num plano de gerenciamento desse risco, se ele se concretizar, mais você se expõe ao mercado, né? A época da pandemia, eu lembro que fiz um estudo mais prático, assim, que um dos grandes impactos no mercado brasileiro é que as nossas empresas aqui, às vezes, têm por hábito de trabalhar com antecipação de recebíveis, né? Contando que aquele recebível
ele é certo. Estourou a pandemia, as empresas tentando negociar os seus valores, seus créditos, seus débitos, isso quebrou, né, essa cadeia, né? Essa cadeia, né? Então, isso é um ponto, assim, mapear com mais assertividade possível, trabalhar em planos de gerenciamento se esses riscos acontecerem, porque ele não é pego de surpresa, né? Claro. É claro que a gente não quer que os riscos se concretizem, mas tem que contar com a possibilidade né? E eles estão lá. Não tem outra forma. E isso é uma questão que atrai a atenção do investidor, né? Saber que aquela empresa, aquele empresário, ele conseguiu fazer esse dever de casa. Ele conseguiu levantar e mapear de uma forma bem assertiva os riscos que ele tem, seja internos, seja externos, ter um plano razoável de gerenciamento, né? Isso na mesa de M&A, né, numa fase mais avançada, pode ser um fator determinante. Muitas, eu diria, eu não me lembro, nem faz sentido, de um gerenciamento de risco ser um fator que depreciasse a negociação, não é? E em tudo, acho que se levar esse gerenciamento de risco, quer para a empresa, quer para a vida pessoal, sim, é um modus operandi bem interessante. E aqui falamos na integração desse mapeamento de risco, já falamos no porquê do M&A, não é? A integração por a aquisição e fazer esse pós-venda ou pós-aquisição ou pós-merger, que é como é que vai ser realizado. Eu não digo, por exemplo, ao empresário dizer o que é que quem está a comprar, o investidor, deve fazer, mas se ele demonstrar, olha, tem estas áreas aqui que eu acho que resulta, aqui vai dar certo, aqui não dá certo no mercado, são feedbacks também que vão reduzir o risco do investidor e ele também se sente confiança, independentemente de ter um período de transição ou não ter um período de transição. Isso é muito bom, essa relação dessa integração dos processos. Eu lembro aqui, tem alguns aspectos, por exemplo, a integração dos processos, em que se faz alguns estudos de serviços centralizados, não é? Por exemplo, eu tenho 2 empresas em que as duas têm serviços contábeis. Centralizar numa já aumenta essa rentabilidade. Ou seja, o que é que ele está a pensar? Eventualmente, numa pós-aquisição, a rentabilidade vai subir até por esse rateio de custos, não é? Não há necessidade de ter uma duplicação de custos em cada estrutura e fazer essa fusão ali de departamentos e trazer isso vai dar para a rentabilidade. Quando o empresário fala isso, ou quando nós estamos com um empresário que tem essa visibilidade, é favorável. Regra geral, nós fazemos muitas dessas simulações, não é? Ok, ele tem departamento de marketing, aqui também tem departamento de marketing, 100 pessoas de cada lado. Será que esta demanda dá para 200 pessoas ou 150 e as outras vamos alocar, ou então as mesmas 200 pessoas e vamos atingir outros negócios, outras verticais de negócio e dar, mas é importante, não é? Sim, e por isso que algumas vezes para o investidor vai fazer sentido ele assumir determinados riscos, né? Porque o foco dele, o objetivo dele, o ponto de chegada dele é maior do que a operação em si, né? Do que a transição em si. E é comum a gente ver, né, a assunção do risco, porque o retorno que ele vai ter sobre o investimento dele, pensando nessa complexidade, nessa operação maior ao final, para ele ainda vale a pena, né? E por isso também essa sensibilidade do empresário de ser transparente quando tiver que ser, porque não é um risco que vai
impedir uma transação, né? Se ela for bem conduzida e se ela tiver, de fato... E a gente também sempre costuma falar, né, para o empresário se preparar, porque normalmente o investidor ele é muito mais preparado, né? Porque é o dia a dia dele, esses processos de aquisição, né? E o empresário tem que ter essa consciência, né? De que não é um risco que vai impedir uma negociação. Mas é um todo, né? É uma visão 360. Isso. E essa parte da integração realmente é algo que sempre vai estar dentro da expectativa do investidor, assim como o retorno sobre o investimento que ele vai estar fazendo, porque certamente ele está visando algo maior, né, do que manter só aquela operação ativa. E é um retorno do capital investido, que nós muitas das vezes falamos, que é o retorno do capital investido não só pelo faturamento, mas pela rentabilidade. Não é? Acho que hoje mais até... pela rentabilidade. Né? Hoje mais do que o resultado numérico, ele nem sempre, eu digo em números, né, macros, de faturamento, ele nem sempre vai se tornar interessante quando o investidor não vê que aquele negócio tem uma boa margem, tem um bom lucro operacional, tem uma boa rentabilidade, né? Hoje se olha bastante para isso, assim, sobre o potencial que aquela carteira, quando é serviços ali, pode, né, resultar. Pode agregar. E acho que cada vez mais. Veio de uma fase em que os investidores os mercados olhavam só para faturamento, e depois começaram a ver, e com sentido, que assim o seja, para a rentabilidade, para a margem, para a EBITDA, para rácios financeiros que trazem esse retorno e não um faturamento. Que hoje uma empresa bem fácil pode ter um faturamento de 1 bi e em termos de resultado dar 300 milhões negativo. Outra coisa é uma empresa ter 17 milhões de faturamento e em resultado dar 7, 10. E isso é muito mais atrativo. O que nós vemos muitas das vezes é que nós conseguimos captar mais investidores, não pelo nível de faturamento, mas sim pelo nível de rentabilidade, não é? Sim, eu acho que foge essa regra só quando o investidor ele consegue ver que aquele negócio que ele vai conseguir, né, fazer um ajuste para que ganhe cota de mercado. E que com a mão dele sobre a administração, sobre a gestão do negócio, ele vai ter resultados diferentes, né? Isso. Ele vai ter que enxergar isso, senão ele vai, né? Mas claramente, como a gente também sabe que tem bastante coisa no mercado, né? Ele vai investir naquilo que ele sabe que é uma tacada certa. Exatamente. E tem outro lado também, Mara, a gente falou aqui das expectativas do investidor, mas tem um lado também de existir o alinhamento das expectativas, né? Entre empresário e investidor. Acho que o primeiro passo, né? O empresário entender o que ele espera, né, daquela operação. Ele quer se manter no mercado, ele quer expandir os negócios ou não, ele quer passar aí para um regime de se aposentar mesmo, de sair do mercado, que a gente sabe que acontece bastante das empresas brasileiras não ter sucessão, né? Então, porque isso também é importante para nós, né? Para nós entendermos qual o perfil do investidor que vai ter disponibilidade e abertura para vir, né, para uma mesa, assim, né? Mas eu não sei o que você acha, o que você, né, pensa sobre isso, mas é uma coisa que, se não tiver muito claro para nós desde o início o que se espera de um processo de M&A, a chance do resultado não ser o esperado, ela é grande. Basicamente quando tem esse alinhamento das expectativas, é onde as águas se juntam, não é? Ali é o ponto de, ok, faz sentido o negócio, faz sentido o investidor, mas se não houver esse alinhamento, a continuidade, ela fica com um tempo de vida muito curto. Não é? Porque os negócios podem se anular, as perspectivas podem se anular, a forma de agir de cada empresa pode se anular, os valores de cada um pode se anular, esse ponto. Mas para isso é sempre preciso ter uma comunicação clara e contínua. Para quê?
Eu não digo que ela tenha que ser, a mensagem tem que ser a mesma do início ao fim. Porque entram variáveis, entra o investidor que traz umas variáveis e entra o empresário com outras variáveis, pelo caminho vamos construindo outras variáveis. A due diligence também traz um escopo de informações que nós trabalhamos em cima e que vai surtindo muitas informações cuja tratativa vai desenrolando em ações, e aquilo que nós já falamos em termos de governança, já falamos nesses aspectos, mas a comunicação, ela tem que existir de forma clara e objetiva e continuamente. Ela não tem tipo, vamos abrir o tempo de antena só para as sextas-feiras. Não. Ela tem que existir continuamente, nos momentos certos, nas horas certas, com as pessoas que realmente fazem diferença. A diferença... Porquê é que eu falo isso das pessoas que fazem a diferença? Porque senão, em vez de estarmos a comunicar, estamos a falar. E falar, qualquer um pode falar. A questão que nós temos aqui é a importância, o conteúdo da mensagem que impacta no negócio. De forma muito simples e objetiva. As expectativas do empresário, as expectativas do investidor foram colocadas de forma clara, estão na mesa de forma clara, o que é que se quer, o que é que se pretende, qual o perfil do investidor, qual o perfil do empresário. Eu digo isto, muitas das situações nós tivemos um caso desse. Eu tenho uma empresa que vem do meu avô, tá? Passou pelo meu pai, hoje está em mim. Supostamente eu sou empresário, hoje está em mim. E eu vou vender. Uma desse alinhamento de expectativa é: eu quero que esta marca continue, eu quero que esta marca seja adquirida por alguém de confiança e comprometimento no mercado, e essa comunicação clara, ela tem que ocorrer, não é? Tem que dizer, parte de condição do negócio é a marca estar validada no negócio, ou seja, ela ser respeitada, porque é tradição da minha família. Muitas das marcas até trazem o sobrenome, não é? Portanto, tenho esse cuidado, e de forma contínua. Não dizer isso num minuto no início da negociação e depois ter esta lacuna de tempo e nunca mais falar, mas já foi dito lá atrás. Ou seja, se é condição, vamos alinhar as expectativas. Provavelmente tem propostas que vão ser, em termos de dinheiro, de capital, de investimento maiores, mas não atende a isso, que é uma condição que mata o negócio. Por isso é que eu digo, ela tem que ser essa questão de clara, contínua e o alinhar das expectativas que estavas falando é primordial em relação para mantermos esse ponto. Mas também agora, falando nisso, tem a questão das metas, não é? As metas realistas. Aí temos casos. Sim, e muitos, né? E também não falta. E muitos, assim, é um ponto que a gente sempre observa ali durante as negociações, né? Que faz parte disso, né? Você ter um plano de negócio, metas que vão se realizar de fato, né? Que são realistas, claro. Porque isso traz ali diversos impactos, né? Um deles é, por exemplo, o próprio impacto na questão, né, do valor da operação, né? A gente sabe que hoje muitas operações, para não dizer que praticamente todas, ela tem ali metas de desempenho, né, durante um período. É ilusório também o empresário pensar que a gente vai chegar numa mesa de negociação e que o investidor vai chegar e vai dizer: não, é X, amanhã está na tua conta, né? A porteira fechada que você Exatamente. Falou, e cada um segue sua vida. Não, a gente sabe que as operações hoje elas são muito mais sofisticadas, né? E até mesmo para o investidor ter mecanismos de ter suas garantias, Exatamente. Né? Ele faz a due diligence, mas só no dia a dia do negócio que ele realmente vai fazer uma imersão e vai entender aonde que ele está pisando, Exatamente. Né? Então, se ele não fizer uma estruturação mais sofisticada, ele corre o risco de,
né, dá cusbuz na água, né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente sabe, e por isso a consciência do empresário de trabalhar com metas que ele saiba que vão ser realizadas, porque ele entende mais o negócio dele do que o investidor naquele momento, né? Naquele momento. E tem um ponto que é também que nós temos que retirar aqui de ilusões, que é quando a empresa sempre teve uma margem média de 20%. E o plano que ele passa para o investidor é que a empresa é capaz de ter uma margem de 50%. Ou seja, ele pretende atingir ou pretende passar para o investidor uma coisa que nunca atingiu. Dificilmente o investidor vai cobrir isto. Só porque o empresário está falando, só porque a empresa que está em cima da mesa para ser negociada tem este plano de negócio, ou seja, não é execuível, não dá, a não ser que tenha fatores anómalos, a não ser que tenha a performance interna. Passar estes aspectos de a empresa vem faturando, vem com um crescimento de 20% ao ano, mas nos próximos 5 anos ela vai triplicar, vai ter 300%. Isto só causa descrédito. Tá? Há projeções conservadoras, realistas, mas também ambiciosas, que colocam ali a questão de isto tem capacidade de crescer. Aí é bem fácil. Quando tem aqueles crescimentos de 300%, se for na indústria, rapidamente o investidor vai ver a capacidade de produção que a fábrica tem, que a indústria tem, e não atende. A fábrica não comporta isso. Ou um negócio tecnológico, então rapidamente vai ver que é um nível tecnológico, a base de dados é incompatível com aquele crescimento. Ou até em determinados negócios, por exemplo, venda de água, o caudal da mina não permite aquele crescimento e, portanto, rapidamente o investidor vai analisar isso. E isso não fica no foco da ação. O investidor olha para aquilo e não vai dar o descrédito do plano de negócios. Vai retirar confiança à negociação. Que se estão a falar isto, muito mais coisas para trás, nós temos que rever e muitas das vezes, terminou aqui a negociação, nós vamos rever porque tem aqui premissas que não são certas. E isto vai a outro ponto que são o acordo das métricas de desempenho, que muitas das vezes está alicerçada na componente variável de pagamento, nos earn-out e taxas de desempenho. Se essas métricas não forem acordadas, se essas métricas não forem realistas e não forem atingidas, causa desânimo. Tá? Esse é um ponto. E outra coisa que como se costuma dizer, o earn-out não é garantido. É componente de pagamento. As pessoas não podem chegar e pensar que não, mas tem mais não sei quantos milhões em earn-out. Se os objetivos não tiverem bem determinados e não forem execuíveis nesse período em que o empresário está nessa transação, nessa transição, o earn-out é uma expectativa que vai causar angústia porque ele não vai atingir. Não é? Sim, exatamente. E é comum a gente ouvir, né, do mercado que o earn-out, assim, ele é onde dá problema, é a cereja do bolo. Realmente vai dar, se ele não for bem projetado, né? Se ele não estiver dentro da realidade, né? Se ele não tiver... se ele fugir, né, da realidade da empresa, das variáveis que aquele negócio pode sofrer, sejam internas, externas, se ele não for bem amarrado e estruturado no momento certo, que é ali na fase, né, mais contratual, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os contratos mais para frente. Se não for bem delimitada a fórmula, os componentes, né, da fórmula, bem definido, for muito claro entre investidor e empresário, ele vai dar problema, né? Agora, quando você trabalha para aquilo ser de fato sofisticado e você trabalha dentro da realidade da empresa, não tem por que não ter, né? Não dá certo, né? Então, acho que a gente também tem que romper essa lenda que existe, esse paradigma que existe ao entorno do earn-out. Isso aqui é foco de problema.
Não, ele tem que ser você tem que trabalhar para ter solução, né? Para ele ser efetivo, para ele não ser só um nome bonito dentro do contrato. Então, esse é um ponto que eu vejo muitos colegas, inclusive, falar sobre isso, falar, não, isso é um foco de problema. Mas por que é um foco de problema? Porque não está sendo bem aplicado. E eles não analisam que o earn-out é um negócio dentro do negócio. Não é? Sim. É um negócio completamente à parte que faz componente de todo o preço da negociação, mas tem que ser tratado com um especial cuidado, não é? Portanto, fica quase um negócio dentro de outro negócio. Nós falamos desse negócio dentro de outro negócio, quase está ajustes de preço e valuation, sim, que é outra briga. Mas é dentro disso que você trouxe, né? Que claro que o investidor ele vai ter o olhar dele sobre aquele negócio, sobre se é realista ou não as projeções realizadas, né? Se ele vai se deparar com um cenário de custos e despesas reais, ou se ele vai precisar fazer alguma normalização, algum equilíbrio nas contas, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que o empresário olha para a questão da folha, né? Se o Prolabore que está dentro da empresa é a realidade do mercado ou não. Então, ele vai trazer para a realidade do mercado, né? E não adianta o empresário também querer, né, ter acesso a um valuation que o beneficia, né? Porque às vezes a gente vê o empresário ter essa expectativa, né? Eu quero um valuation que, né, seja o melhor para mim. Aquela canção é o valuation emotivo. Mas ele vai para o mercado, ele vai entender que aquilo não se sustenta, né? Uma coisa o quanto o mercado também está disposto a investir, né, naquele negócio, assim. Então, são assuntos interligados, né? Acabam sendo todos assuntos interligados e que a gente tem que ser muito transparente com o empresário e busca ser, né? Nesse sentido, porque senão gera uma quebra de expectativa e de confiança. Nós costumamos dizer que muitas das vezes nós somos portadores de excelentes notícias, mas para chegar à excelente notícia nós temos que fazer as perguntas difíceis, temos que ser portadores de notícias menos favoráveis, mas tudo em prol do negócio. Porque é muito fácil uma empresa que o mercado está a transacionar a 50 milhões e nós chegarmos lá e dizer, não, a sua empresa vale 100, vale 200. Se o empresário vai querer ouvir isso, e está certo, eu também gostaria muito de ouvir esses pontos, só que vale a métrica do mercado. E muitas das vezes nós temos que aconselhar o empresário dizendo, olha, não venda agora, cresça mais um pouco, tenha mais eficiência ou rentabilidade em determinados pontos, altere alguma parte no negócio, ou seja, até verticais de negócio diferentes para trazer mais essa rentabilidade ou para não expor, pela simples razão, olha, são muitas empresas iguais a esta que estão a ser transacionadas, a oferta é muita, a procura é pouca. Temos o caso, na época da pandemia, indústrias de álcool estavam a ser transacionadas com múltiplos por além. Hoje estão muito mais baixos. E eu diria que num futuro próximo só vão sobreviver aquelas que realmente têm necessidade de existir. As outras vão se extinguir. Porquê? Porque o mercado exigiu e porque também a procura é muito mais baixa do que a oferta e portanto o empresário quando ele contratou consultores ou advisors ou boutiques de M&A que chegaram e disseram, não, a sua empresa vale 200 milhões, 300 milhões. Hoje a empresa é transacionada no mercado 5 milhões, 2 milhões, inferior ao balanço patrimonial da empresa, quase que é impensável, mas tem que ter esse ponto. Em termos, quando nós falamos disso também aí falamos do cronograma. Sim. Não é? Aqueles tempos, prazos, né? Todos esses aspectos. É importante isso.
É fundamental, né? Que não é assim, assinou o contrato, no outro dia Tá o dinheiro feito. tá na minha conta, né? A gente sabe que isso não acontece, né? Que dificilmente um advogado que está em contacto com o mercado financeiro vai fazer um bom contrato. O cronograma, ele, para o investidor, ele é um ponto sensível, né?